Oba! Hoje nós vamos falar sobre o quadro de comando do elevador. Tá? Falar realmente do quadro de comando do elevador é algo muito importante, como as demais etapas, né? Mas o quadro de elevador ele tem que dar uma atenção melhor, porque é ele que comanda todo o sistema do elevador, né? Na realidade, ele é o cérebro do elevador. Ele que atende a chamada, ele que atua na parte de segurança, ele que monitora tudo. Então, vou mostrar aqui alguns quadros de comandos antigos, né, que esses são os quadros de comandos a relé, né, esse quadro 1 aqui, e o quadro 2 demonstra, na realidade, os quadros de comandos antigos a relé. Qual é a vantagem que tinha desses quadros de relé antigamente? São quadros robustos, né? São quadros que realmente aguenta variação de tensão, de corrente, né? Queda de tensão. Então ele é um quadro que aguenta bastante esse tipo de variação. Mas porém ele tem um problema que ele tinha, que o consumo na realidade de energia desses quadros são muito alto. Ele consome muita energia, né? Muita energia ele consome, e também ocupa bastante espaço também na casa de máquina. Mas são quadros que, na época, né, da sua tecnologia, realmente é um quadro que ficou bastante tempo no mercado e o elevador funcionou muito bem com esses quadros, né? Mas teve a sua época. Agora vamos mostrar aqui um quadro mais recente, que são os quadros eletrônicos, tá? Esses quadros eletrônicos, eles trazem bastante eficiência, na realidade, para o funcionamento do elevador. Mas, porém, eles são quadros mais sensíveis, né? Se tiver queda de tensão, se tiver surto na parte da tensão através de manobra, de manutenção da própria concessionária, você tem surto de tensões que pode queimar algum componente, né, que seria uma placa eletrônica, ou até provocar um defeito. E também outro também que pode provocar também defeito também, que seriam os surtos através da descarga atmosférica. Também cruel também para esse tipo de quadro. Mas, porém, em questão de consumo de energia, ele traz realmente uma eficiência muito grande, uma economia muito grande na questão de consumo de energia. Fora que diminui também o espaço da casa de máquina, tá? Valoriza também o próprio imóvel. É muito bom, tá? Muito bom o quadro eletrônico. Mas tem, né? Ele é um quadro, é um tipo de sistema sensível, mas é um quadro muito bom. E como a eletrônica realmente está tomando conta do mercado, a grande parte dos nossos equipamentos é eletrônico, então merece uma atenção nesse tipo de quadro. Aqui nós observamos que temos as chaves, né, que nós chamamos de chaves contactoras. Na manutenção desse tipo de quadro, tem que olhar bastante, né, a conexão dessas contactoras, olhar as conexões das placas para ver se realmente elas estão bem fixadas, porque como no funcionamento do equipamento acaba sofrendo uma trepidação, e é naturalmente que isso venha, né, afrouxar e provocar defeito no funcionamento do elevador. Então as próprias contactoras aqui, elas funcionam direto, 24 horas estão funcionando. Então, os bornes aqui acaba afrouxando, a conexão da fiação aqui acaba afrouxando e provoca vários tipos de defeito. Então, na manutenção, o técnico ele tem que observar essas conexões, fazer reaperto, olhar os fusíveis também. Outro item importante aqui também no quadro eletrônico são os fusíveis, para ver se tem algum fusível jampeado, para ver se a corrente do fusível que está aqui
se realmente está obedecendo o que o fabricante dimensionou. Então, tudo é importante. Por quê? Às vezes você coloca um fusível que seja uma corrente maior, se vier algum problema na parte eletrônica, esse fusível que tem a função de proteger, ele não vai proteger a placa. Ele vai, ele vai deixar passar aquela corrente ali e pode queimar a placa. Pode queimar a placa. Então, é importante observar a corrente do fusível, porque os fusíveis, esses fusíveis de vidro são bem baratos, cerca de 50, 60 centavos, 80, R$1. E uma placa dessa aqui, né, chega a 3 mil, 4 mil, 5 mil, né? São placas realmente caras, tá? Outra observação aqui também é uma observação com um olhar mais criterioso, seriam os inversores de frequência, tá? Os inversores de frequência, sem sombra de dúvida, trouxe bastante eficiência na partida dos motores, tá? Os motores, na realidade, agora eles não partem bruscamente, né? Mas partem agora suavemente, trazendo grande benefício, né, na redução realmente do consumo de energia. É muito grande por causa do inversor de frequência, trazendo também a própria conservação do próprio motor, que o motor agora não parte com com aquela toda velocidade, ele parte suavemente. O usuário, quando entra na cabine, ele já sente, né, o elevador partindo bem suave, não é como os elevadores antigos, né, que partia com uma velocidade como se fosse um carro velho, né, que parte com aquele cheio de tranco, na hora da parada também, aquela parada bem brusca, né? Mas hoje o inversor de frequência ele veio realmente para revolucionar tanto o mercado do elevador como na indústria em si, né? Então é um equipamento que trouxe bastante eficiência, mas é um equipamento que tem que ter um olhar diferenciado nele, porque é um equipamento muito caro, tá? Por quê? Um olhar diferenciado. Porque o inversor ele é eletrônico, né? E ele precisa de uma ventilação. Ele troca a ventilação com o ambiente. E no inversor tem um componente aqui que nós chamamos uma ventoinha, né? Um ventilador, né? Como se fosse um próprio computador. Ele precisa de ventilar. Então o que acontece? Quando o ambiente está sujo, a própria casa de máquina está com excesso de poeira, não tem limpeza na casa de máquina, acaba essa ventoinha absorvendo toda a impureza que existe ali na casa de máquina e essa ventoinha começa a travar. E quando começa a travar essa ventoinha, o inversor de frequência ele começa a funcionar mal, começa a provocar vários tipos de defeito no funcionamento do elevador. E também chega uma certa hora que essa ventoinha trava de tal forma que ele começa a aquecer e venha a queimar o inversor de frequência, tá? Então, aqui tem a parte interna aqui do inversor, né? Você vê que realmente ele é composto por placas eletrônicas. Então, ele precisa de uma ventilação constantemente. Então é importante, né, que o técnico, quando ele vai fazer a manutenção, que é mensal, ele venha verificar se realmente a ventoinha do inversor de frequência, se ela realmente está funcionando, para que não venha queimar e não dar um prejuízo para o condomínio, porque o inversor de frequência é um equipamento caro que varia de 3 mil, 5 mil, 21 mil até 30 mil, dependendo da potência do motor, tá bom? Essa é mais uma dica minha, que eu estou compartilhando com vocês aqui, tá bom? Um abraço do seu amigo Ivanir.